noite a todos. Alegria grande podermos, mais uma vez, estarmos aqui para adorarmos aquele que vive para sempre. Por gentileza, abra sua Bíblia, Evangelho segundo o relato de Mateus, segundo o relato de João, perdão. Evangelho segundo o relato de João, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 16. Antes de nós lermos, eu quero trazer à vossa memória que esse mês de outubro, há 3 dias atrás, 4 anos e 3 dias atrás, nós realizamos o primeiro culto aqui. Foi o primeiro momento, um momento de muitas incertezas, e nesse período, um período de muito aprendizado, em tudo. E louvamos a Deus, porque se chegamos até aqui foi apesar de nós. E pela graça de Deus, estamos aqui hoje. Portanto, essa ceia, ela tem um caráter muito especial, porque está relacionado ao aniversário da igreja, ao período de plantação desta igreja. Quantas coisas Deus fez, quantas maravilhas. E nós estávamos reunidos com um grupo de diáconos, e conversávamos exatamente há pouco que nós somos um milagre de Deus. O que Deus fez conosco em tão pouco tempo é algo extraordinário. E nós temos a plena convicção que não dependeu de nenhum de nós, mas foi apenas a graça de Deus. E é por isso que o nosso coração está alegre, jubilando, saltando de alegria, por podermos celebrar esta ceia em glorificação a Deus por esses 4 anos de plantação desta igreja. Amém. Meus queridos, antes de entrar no texto, de ler o texto, eu gostaria de conversar com vocês um aspecto importante, que é, eu creio que se não todos, quase todos trazem, quando vem ao culto, trazem os seus celulares. E, por vezes, eu vejo que as pessoas estão mexendo muito no celular. Quando você vem para cultuar a Deus, é necessário você compreender o que significa isso. É necessário você entender que você não veio para uma peça de teatro, que você não veio para assistir um cinema, que você não está diante de uma tela vendo um jogo de futebol, que você pode mexer no seu Instagram ou olhar o seu WhatsApp. Quando nós estamos na igreja, no templo aqui, nós precisamos compreender o que significa isso. Nós não estamos como espectadores, olhando o que vai ser cantado, o sermão que vai ser ministrado, e após ouvirmos e participarmos, cantando e ouvindo, nós avaliarmos se foi bom, mais ou menos, médio e que nota nós damos. Nós somos chamados para cultuar. Você sabe o que é cultuar? Deus fala conosco e nós falamos com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra e nós respondemos em louvor, adoração, glorificação, em orações. Isso é cultuar. Então, mexer em celular na hora do culto não é apenas uma falta de educação. É uma falta de respeito sua com o Deus que você se propôs a cultuar. Que Deus nos abençoe
e que compreendamos quão precioso é o momento em que, em comunidade, nós cultuamos a Deus. Você sabe que Deus reservou esse momento para cultuarmos em comunidade. Aquilo que acontece na comunidade dos santos, na Assembleia dos Santos, não acontece quando nós estamos em particular. Esse momento é um momento sublime. É um momento que deve ser extremamente valorizado por cada um de nós, onde nos reunimos como igreja para respondermos a Deus após ouvirmos a sua palavra. E nós respondemos de que maneira? Com o coração transbordando, nós o cultuamos em ações de graças, em louvores, em glorificações, em clamores, em orações. É assim que cultuamos a Deus. Que Deus nos dê uma bênção e que após 4 anos aprendamos isso. Amém, queridos? Vamos então ao texto sagrado. Evangelho segundo o relato de João, capítulo 3, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Verso 16, leia comigo, bem alto, bem forte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Meus amados irmãos, é muito interessante como esse texto ele inicia. O texto inicia dizendo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E este homem chamado Nicodemos era dos principais. Nicodemos era fariseu, e os fariseus, eles se consideravam a nata da religião em Israel. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Os fariseus eram tão, entre aspas, zelosos, que eles davam o dízimo até das hortaliças. Os fariseus, eles se consideravam melhores do que todos os demais em Israel. Eles consideravam a nata da religiosidade de Israel.
E a Bíblia diz que Nicodemos era mestre em Israel. E o interessante é que, apesar de ser mestre da sinagoga, apesar de Nicodemos ser um homem muito bem qualificado, tanto na sua condição financeira quanto no status social, Nicodemos, ele ocupava aquilo que era o mais alto grau do farisaísmo. Ele fazia parte do sinédrio judaico. Um homem extremamente respeitado, mestre. Estava nas sinagogas para ensinar os demais. Mas por incrível que pareça, apesar de todas essas qualidades, Nicodemos não era salvo. Nicodemos ainda não sabia o que era salvação. E a palavra de Deus diz que Nicodemos, ele se aproxima diante do Senhor Jesus, e ele se aproxima de noite, certamente porque não queria ser visto pelos demais, não queria, quem sabe, ser criticado pelos seus pares. E a Bíblia diz que ao se aproximar de Jesus, ele começa a tecer louros de elogios a Jesus. E ele começou a dizer: tu és mestre, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se não vieres da parte de Deus. Olha, você vai perceber que Nicodemos havia acertado que Jesus veio da parte de Deus, e que ninguém poderia fazer as obras que Jesus fazia, senão unicamente Ele. Até aí, esse argumento de Nicodemos estava perfeito, muito bem sedimentado, muito bem pontuado. Todavia, Jesus não se deixa levar por esses elogios, e Jesus vai ao ponto nevrálgico daquilo que era a necessidade de Nicodemos. Jesus deixa aqueles elogios de lado, porque se tem uma coisa que ele não se impressiona, é com o homem. Ele mesmo disse: eu sei muito bem o que existe no próprio homem. E é esse Jesus que vira para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, em verdade te digo que se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Jesus foi direto ao ponto. Irmãos, você já parou para pensar, para imaginar que um assunto tão relevante quanto este, um assunto tão importante como este, chamado nascidos de novo, ou novo nascimento, Jesus não abordou este assunto com Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado 7 demônios? Jesus também não abordou este assunto com Zaqueu, cobrador de impostos, que declaradamente deixou claro que furtava as pessoas? Jesus não falou de nascer de novo para aquela mulher adúltera que tinha tido 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela, era do outra. Jesus também não falou de novo nascimento para aquele endemoniado de Gadara. Mas Jesus falou de novo nascimento para um religioso. Alguém muito bem visto pela sociedade. Alguém que fazia parte do sinédrio judaico. Percebe? Parece um contrassenso. Jesus deveria falar aos olhos humanos de novo nascimento para essas pessoas que estavam chafurdadas na lama, ou uma pessoa que conhecidamente era um endemoniado. Mas não. Jesus vai falar de novo nascimento para um religioso. E é aqui que nós entramos. Porque não existe nada mais perigoso do que a religião para enganar o homem, para engodar o homem. Não existe nada mais enganoso do que você se achar um bom religioso e talvez não ser salvo. A surpresa de Nicodemos é que Jesus vai dizer: necessário te é nascer de novo, Nicodemos. Jesus, ele trata uma frase e ele é imperativo.
ele não tem meia conversa com ele. Ele simplesmente diz: você precisa nascer de novo. Apesar de todas as qualidades que as pessoas olham para você e veem em você, você não é salvo, Nicodemos. Que choque! Porque se Jesus falasse isso para aquela mulher pecadora, para o endemoniado gadareno, ou mesmo para Zaqueu, todo mundo poderia dizer: realmente precisa nascer de novo. Todo mundo sabe da vida atravessada que essas pessoas vivem. Mas não! Jesus falou: é necessário nascer de novo para um religioso, zeloso da lei, entre aspas. E aí que nós precisamos compreender, queridos irmãos, que o fato de sermos religiosos, que o fato de pertencermos a um rótulo denominacional, não nos garante a vida eterna. Ao contrário, nós podemos estar frequentando uma igreja ou frequentando uma instituição religiosa e estarmos engodados e não compreendermos o que é salvação e não sermos salvos. É importante você compreender que nascer de novo não é algo que nós podemos fazer, e isso incomodou Nicodemos. Quando ele ouve de Jesus: necessário te é nascer de novo, ele diz: mas como posso eu nascer, sendo velho, tornar para o ventre de minha mãe? Como é que se dá isso? Como é que essas coisas acontecem? Jesus estava falando de alguma coisa que, segundo a mente intelectual e religiosa de Nicodemos, era impossível de acontecer. Porque Jesus está tratando de algo que é impossível aos homens: ser salvo. Religião nenhuma vai te dar salvação. Cumprir com algumas determinações que as igrejas elas impõem aos seus membros vai garantir salvação a você. Jesus vai desmontar aquela estrutura religiosa que havia na cabeça daquele homem, para que ele compreendesse: necessário te é nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos, a sua natureza adâmica, ela é inclinada ao pecado e a tudo aquilo que é uma afronta à santidade de Deus. Apesar de você estar vestido de uma casca religiosa, Nicodemos, você ainda não nasceu de novo. Apesar das pessoas olharem para você e admirarem você como parte do sinédrio judaico, as pessoas não conhecem o que Deus conhece de você, Nicodemos. Ser salvo, irmãos, não é apenas assim: eu fumava, agora não fumo mais. Eu me drogava, agora não me drogo mais. Eu era um cachaceiro, não sou mais. Salvação não é apenas isso. Isso você pode resolver. Salvação é muito mais do que isso. É bem verdade que essa mudança exterior, ela é vista pelas pessoas, todavia, a mudança exterior em si mesmo não é salvação. Salvação é mais do que isso. Salvação é nascer de novo. E Nicodemos, ele está diante de um impasse, e ele chega a dizer: mas como pode ser isso? Como é que pode isso se dar? Nascer de novo? Jesus estava falando exatamente de algo, e ele queria impactar Nicodemos. Ele queria mostrar que é impossível alguém nascer de novo. É impossível você ser salvo pelas suas próprias obras. É impossível você entrar no reino de Deus pelos seus próprios méritos. É impossível você querer mudar de vida e conseguir mudar de vida pelos seus próprios esforços. O que Jesus queria impactá-lo é para mostrar o grau de pecaminosidade, um coração mau e perverso. Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Romanos capítulo 3 ainda diz que a vossa garganta é como sepulcro. Ele chega a dizer: não há ninguém que faça o bem. Paulo vai dizer aos romanos: nem o bem nós conseguimos fazer. E às vezes a capa religiosa
ela nos leva a acreditar que somos melhores que os demais, que não professam uma religião. Lê do engano. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 23, verso 13, que assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, e assim como o leopardo não pode tirar as manchas da sua pele, assim o pecador não pode ficar livre do seu pecado. E ao não ficarmos livres do nosso pecado, só nos resta uma coisa: a condenação de Deus. Porque Deus seria injusto se levasse pecadores para o céu. Você imagina que se Deus tiver, imagina uma cena, um juiz assentado em uma cadeira julgando um assassino. E de repente aquele juiz desce o veredito dizendo: eu te absolvo. Qualquer pessoa que assistisse essa cena diria: este juiz é injusto. Mas você pode dizer: mas eu nunca matei ninguém, pastor. Mas eu tenho certeza que você já desejou matar. Sabe aquelas coisas que a gente diz assim: se eu pudesse esganar, eu esganava. Não tem? Você já disse isso? Ou não? Você é diferente de mim? Já? Ah, prazer. Estamos ligadinhos, é isso mesmo. A Bíblia diz que assassino não é o que mata, assassino é aquele que no seu coração desejou. A Bíblia também diz que você pode não ter nunca adulterado, mas a Bíblia diz que quando você, na sua mente, deseja, você já adulterou. Eu quero fazer uma pergunta: alguém aqui já roubou? Não me responda, por favor. Não passe vergonha. Porque eu sei que talvez até as crianças não vão ficar livres dessa. Todos, de alguma maneira, já furtaram algo. Não é? Ah, pastor, eu não. Não? E o seu vizinho, que você pulou o muro lá, roubou a goiaba dele? Ah, mas goiaba não significa não. É roubo, filho. Roubo é roubo. Se você roubar uma agulha, você é ladrão. E a Bíblia diz assim, que os homicidas, que os ladrões, que os adúlteros merecem o inferno. Por isso que não basta você fumava, não fumo mais, era drogado, não me drogo mais, era cachaceiro, não sou mais, entrei no AA. Não basta, é necessário nascer de novo. Existe uma natureza, que é essa natureza adâmica, que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. E essa natureza se inclina para o mal todos os dias. Por isso é necessário você nascer de novo. Por isso é necessário uma operação poderosa de Deus. Quando Jesus diz assim, necessário te é nascer de novo, ele usa uma palavra grega que quer dizer nascer do alto. Porque ninguém consegue mudar a si mesmo. Ninguém consegue vencer o seu pecado pelos seus próprios esforços. É necessário que venha do alto. Nascer de novo, quer dizer, é uma intervenção do Deus eterno em uma natureza caída, onde nossa inclinação é para tudo aquilo que afronta a santidade dele, a santidade de Deus. Nós só podemos nascer se vier do alto. Nós só podemos nascer se nós compreendermos quão maligno é a inclinação da nossa carne. Quão terrível é aquilo que a nossa carne é tendenciosa a abraçar, e a viver, e a desejar, e a querer. Nascer de novo é ter novos sonhos, é ter novos planos, é ter nova mente, é fazer parte de uma nova família, é viver na esperança de uma nova herança, é viver a eternidade e saber, o meu nome está escrito no livro da vida, porque eu nasci do alto. Não dependeu de mim, foi a graça de Deus operando em mim. Se você não nascer do alto, você não pode ver o reino de Deus. Mas eu sou religioso. Vai junto com a religião,
para o lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que naquele lago de fogo e enxofre haverá duas coisas: choro e ranger de dentes. Choro é, meu Deus, quanto sofrimento. Ranger de dentes é, porque Deus me colocou aqui. Gente irada contra Deus. E gente chorando, porque não deixou o Espírito Santo nunca operar na sua vida. Nascer de novo é ter uma nova mente, é ter uma nova vida, é ter um novo caráter, é ter novo gosto, é ter novos sonhos, é ter nova pátria, é ter uma nova herança, a vida eterna que nos foi garantida em Cristo. Nascer de novo é um milagre que só o Espírito Santo pode fazer. Só o Espírito Santo pode fazer. E é por isso que Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus se refere à água, alguns teólogos entendem que a água está se referindo a exatamente o batizar-se. Então, quando Jesus diz, quem não nascer da água, ele está falando, se você não se arrepender dos seus pecados, não nascer da água e você não nascer do Espírito, isto é, por uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ô irmãos, bendito seja Deus, que o Espírito Santo não nos deixa à deriva do nosso coração. Bendito seja Deus que o Espírito Santo não desiste de nós. Há dias atrás eu estava pensando, meu Deus, quantas vezes a gente quer te agradar e quantas vezes a gente torna a errar. Eu queria, pelo menos por um dia inteiro, ser totalmente agradável. E eu não consigo. Mas eu espero o dia em que Ele vai me dar um corpo glorificado, semelhante ao dele. E lá eu serei completamente agradável a Ele. Talvez você já tenha olhado para uma pessoa e tenha dito assim, essa pessoa foi longe demais. Não tem mais jeito para ela. Hoje, quando nós saímos aqui do culto pela manhã, eu passei, tinha um homem que comumente fica nessa redondeza, deitado ali na porta da Caixa Econômica Federal. E, por incrível que pareça, o sol estava forte, mas ele estava deitado, de barriga para cima, roncando. E às vezes a gente olha para pessoas assim e diz, eu acho que não tem mais jeito para ele. Eu acho que ele foi longe demais. Eu acho que ele pecou com pecados graves demais. Está na lona, está no fundo do poço. Está lá, chafurdado, num poço mais profundo. Mas a Bíblia diz algo extraordinário, é isso que eu quero que você entenda. O verso 8 diz, o vento assopra onde quer. Eu vou repetir para você compreender. O vento assopra onde quer. E ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus vai usar a figura do vento e ele vai tratar o vento como a operação do Espírito Santo. E ele diz, o vento assopra onde quer. Isto é, o vento é livre. O Espírito Santo é livre. O Espírito Santo é soberano. Ele não depende de ninguém. Ele não está na coleira de nenhuma igreja, de nenhuma religião, de nenhum líder religioso. Ele sopra onde quer. Ele sopra nos presídios. Ele sopra nas boates. Ele sopra nos prostíbulos. Ele sopra no homem caído na sarjeta. Ele sopra onde quer. Ele sopra na sua vida, Ele sopra no seu casamento, Ele sopra no seu lar, Ele sopra nos seus estudos, Ele sopra onde quer. E ninguém
E ninguém sabe de onde vem, o que ele fez, você não sabe, mas você vai saber quando ele fizer na sua vida. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele está operando aqui agora, mas ele operou ontem, operou anteontem, operou ano passado, o século passado, o milênio passado. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Ele é livre e ele é soberano. Bendito seja Deus. Você sabe o que é mais maravilhoso? É que certa vez o Espírito Santo soprou no caminho de Damasco e encontrou um homem que arrancava os crentes de casa e dos cultos e os açoitava e os mandava matar. E de repente, quando o Espírito Santo soprou, aquele homem caiu e disse: quem é, Senhor? E ele ouviu a voz do Todo-Poderoso dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Espírito Santo soprou no pior rei de Judá, no rei mais perverso, chamado Manassés. Manassés perverso. A Bíblia diz que Manassés matou pessoas inocentes, a ponto das ruas de Jerusalém serem banhadas de sangue. Manassés levou o povo à idolatria. Manassés tomou seus filhos e os sacrificava a Moloque. Mas um dia, a Bíblia diz que o coração de Manassés se volta para Deus. E ele implora: Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, eu me arrependo. Deus, me perdoa. E Deus o perdoou. Deus pode fazer isso com você. Isso é nascer de novo. Isso é nascer da água. Isso é nascer de uma vida arrependida, de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Deus pode fazer isso. O vento soprou em Gadara e o endemoniado foi livre. O vento soprou em Maria Madalena, que tinha 7 demônios. E ela foi a primeira missionária a anunciar: ele ressuscitou, ele está vivo. O vento está soprando hoje aqui, neste lugar, porque ninguém pode resistir ao sopro do Espírito, à obra do Espírito, ao poder sobrenatural do Espírito de Deus. Mas Nicodemos não tinha entendido ainda. E o verso 9 nos diz isso. Nicodemos perguntou a Jesus: como pode suceder isto? Depois de Jesus explicar tudo isso, ele diz: mas como pode? É demais para a minha cabeça. Como pode suceder isso? Eu acho linda essa expressão que diz: e Jesus o acudiu. Ô irmãos, às vezes a nossa mente é tão difícil de compreender as coisas de Deus, se não é a misericórdia dele para nos acudir. E diz a palavra de Deus então que Jesus começa a falar de Nicodemos, de alguma coisa que estava relacionada ao passado de Israel. E do verso 9 em diante, Jesus vai dizer algo que Nicodemos sabia muito bem, por ser mestre da lei. Jesus vai começar a falar do tempo em que o povo que estava caminhando no deserto murmurava contra Deus. E o povo murmurava e a Deus se desagradou e Deus enviou serpentes para picar o povo. E as serpentes picavam o povo na caminhada e o povo estava morrendo. Então eles vão até Moisés e dizem: Moisés, ore a Deus para Deus tirar as serpentes do nosso meio, porque o povo está morrendo. Deus não tirou as serpentes, mas Deus deu uma ordem a Moisés: faz uma serpente e coloca numa haste de metal, e ergue a serpente de metal, e todo aquele que olhar para a serpente de metal vai ficar curado do veneno da serpente que circula nas suas veias. Meu querido irmão, eu quero dizer que o veneno do pecado circula nas veias de todo homem. A serpente enganou o homem. E o pecado é maligníssimo. O pecado que circula nas veias de todo homem, de todo e qualquer homem, vai levá-lo à morte. Vai levá-lo a um completo distanciamento de Deus. E então Jesus vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente de metal no deserto,
e todos aqueles que olharam para a serpente ficaram curados, assim o Filho do Homem vai ser levantado, e todo aquele que olhar para ele vai ser salvo, terá vida eterna. Sabe de que maneira você pode nascer de novo? Não adianta você olhar para a sua capacidade, para a sua condição, para as obras que você realiza, mas você pode olhar para a cruz. Ali está a solução para mim e para você. Jesus disse: importa que o Filho do Homem seja levantado, e quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Bendito seja Deus, a cruz nos atraiu, o amor de Cristo nos atraiu, o justo Deus despejou no seu Filho unigênito toda a sua santa ira. Alguém poderia perguntar, mas como pode Jesus comparar a serpente de metal levantada no deserto e ele dizer dele mesmo que seria levantado na cruz? Afinal de contas, pastor, a serpente não é um símbolo de Satanás? É verdade? Mas eu quero lembrar você o que a Bíblia diz, que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O veneno que corria nas nossas veias, ele foi à cruz do Calvário, para cravar a cédula da nossa condenação, para dar um brado dizendo: tetelestai, a dívida está paga. De que maneira eu posso ser salvo? Olha para a cruz. Olha para aquele que Deus o fez pecado por nós. Ele se fez maldição por nós. Sem ter pecado, ele foi maldito. A condição para o novo nascimento é você entender que o pecado é um veneno mortal que corre nas suas veias. E é necessário você se arrepender. E só existe uma solução para nós. Olha para a cruz. Quando você olhar para a cruz, você não vai ver apenas o amor de um Deus por você, mas você vai olhar para a cruz e você vai ver a justiça de Deus está ali. Porque um inocente foi punido no lugar que eu merecia estar. E às vezes você procura frequentar igrejas tão distantes dessa palavra. Às vezes as pessoas são engodadas por um tipo de pregação tão distante do verdadeiro evangelho. Você já parou para pensar que Jesus nunca teve nada? O lugar que ele nasceu era emprestado. Vamos. O berço dele, a manjedoura, também era emprestado. As mulheres teceram uma túnica e deram para ele, também não era dele, ganhou. A cruz também não era dele. Ele pegou emprestado, era sua. O sepulcro que colocaram ele era de José de Arimateia, também não era dele. E porque você entende que evangelho é prosperidade, e porque você entende que evangelho é conquistar um carro novo, uma casa própria, é bens, não, irmão. Evangelho é a cruz. Evangelho é nascido do alto. Evangelho é o poder do Deus Espírito Santo, que te faz olhar para a cruz e saber: o seu pecado foi punido no inocente de Deus. E é por isso que Deus pode operar um grande milagre de regenerar você e de fazer você nascer de novo, não da carne, mas agora nascido da água e do Espírito, nasceu do alto. Nasceu pela vontade de Deus, não foi a vontade do varão, não foi o ser porque você é bom, se esforçou para ser crente, não, é graça, apenas graça. E eu quero encerrar dizendo a você que todo aquele que nele crê tem a vida eterna.
todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não terá a vida eterna. Todo aquele que nele crê já tem a vida eterna. Já tem. Não vai ter. Já tem. Você já passou da morte para a vida. Você não vai entrar em juízo condenatório. Você tem a vida eterna. A vida eterna é para hoje, a vida eterna é para agora. Se você crê no Filho de Deus, você tem a vida eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus quer que você creia e se entregue à obra que só o Espírito Santo pode fazer. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: você pode ter a boa teologia, ser um teólogo, ser muito conhecedor, Nicodemos era, e não ser salvo. Você pode até ser crente e dizer: eu frequento igreja desde muito tempo, pastor, e não ser salvo. Salvação é experimentar quão satisfatório é viver na presença de Deus. Salvação é entender que Deus é o maior tesouro que eu posso ter nessa vida. Salvação e vida eterna é conhecer o valor infinito de Deus. Ele é infinitamente belo. Ele é infinitamente satisfatório. Não há nada mais glorioso do que viver na sua presença. O maior teólogo de todos é o diabo. Ele conhece Deus mais do que os teólogos da terra. Mas mesmo conhecendo Deus, o diabo odeia o mundo e odeia Deus. O que eu quero dizer é, tem muita gente que conhece Bíblia, mas não é salvo, não conhece a Deus. E eu quero que você, comigo agora, para encerrarmos, leia comigo o verso 16 que eu pedi para todos lermos juntos. Você vai ler, eu espero que o Espírito Santo constrange o seu coração para você saber por que você é nascido de novo. Qual o significado de ser nascido de novo? Está aqui. João 3,16. Leia comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna. Se você olha para a cruz e diz: eu me arrependo, Deus. Deus, eu me arrependo. É para a cruz que você olha. E uma obra sobrenatural, algo que só o Espírito Santo pode fazer, já está acontecendo agora. Sabe o que acontece quando você vai num hospital e tem um bebê nascendo? Hein, Renata, você já cuidou de muito bebê nascendo? Qual a primeira evidência que o bebê está bem? Hã? É por isso que quando um pecador se arrepende, as lágrimas correm dos olhos, porque é o sinal que ele dá para o mundo, dizendo: nasci de novo. Se você nasceu de novo, dê um glória, exalte, glorifique, porque você nasceu do alto. Você e eu merecíamos a condenação, mas somos salvos pela graça, porque Deus nos amou a ponto de entregar o que de mais precioso Ele tinha, para fazer-nos nascer de novo. Que Deus os abençoe.